Júlia, qual é hoje do mercado imobiliário de São Paulo, por exemplo? A gente não para de ver prédios subindo. A pergunta para quem é leigo é onde vai caber tanta gente, de onde sai tanto dinheiro para imóveis novos? Até porque nós estávamos falando há pouco, nós temos uma taxa de juros de 15% e essa só é a taxa básica. Nós estamos falando de uns juros reais muito mais altos do que isso. Mas mesmo assim você vê imóveis. Agora, por outro lado, eu tenho que entender, ninguém constrói um prédio de um mês para o outro. É um prédio que visa, obviamente, um momento da história lá na frente. Por que está acontecendo tudo isso? Eu acho que você falou um bom ponto, né? A questão do ciclo do mercado. Para você construir um prédio, pensa que primeiro você tem que formar aquele terreno. Então, você demora de 1 a 2 anos para você formar. Então, você pega numa região, você tem que comprar esse, depois comprar esse, depois comprar esse. Então, a incorporadora, ela vai 2 anos para formar o terreno. Aí, depois dela formar o terreno, mais 2 anos de aprovação. E depois, mais 2, 3 anos para construção. Então, o ciclo é muito longo. Então, não tem como ter uma coisa tão planejada. Né? Por exemplo, se eu for para galpão normalmente é um processo mais rápido, a construção normalmente é 8, 12 meses, mas você também tem o tempo de achar o terreno, aprovar projeto e construir. Então, nenhum ciclo imobiliário é pequeno, é curto, todos são longos. Então, vai acontecer. Né? Então, por exemplo, o mercado de escritórios de São Paulo sofreu muito ao longo dos anos, né? Agora você tem uma retomada muito boa, você está com a taxa de vacância mais baixa desde a pandemia. Verdade? Sim, graças a Deus voltou. A gente está com 16% a média geral do mercado de alto padrão. Mas o que é interessante, assim, lançou-se muito estoque numa época e a absorção, ela é lenta, né? Você tem uma absorção que vai a cada ano, você tem a movimentação, mas demora. Então, e o brasileiro normalmente construi manada. Ele vai construindo todo mundo. Você que trabalha nessa área, quando vê as empresas dizendo chega de home office, você comemora? Assim, sim, mas... Porque boa parte dessa vacância também era pelo trabalho de home office ou não? Não, o que aconteceu... Há uma relação direta? Tem. O que aconteceu? Pré-pandemia, um ciclo antes, tá? Antes da pandemia, você teve uma entrega muito grande de estoque na cidade de alto padrão. Principalmente naquela região da Berrini e Chucre Zaidan. Então, você teve uma enxurrada de estoque. Muita oferta e a demanda um pouco mais lenta. A demanda não estava lenta, a demanda estava seguindo o mesmo ritmo, mas você tinha muita oferta. Então, o que aconteceu? Os preços baixaram. Chegou 2020, chegou o começo de 2020, todo mundo falou, aí sim, a gente vai viver, porque eu já tinha entregado muita coisa, a gente estava olhando a retomada do mercado, aí aconteceu a pandemia. Aí a pandemia foi o desespero total, né? Ninguém tomava decisão e muitas começaram a devolver. Muitas depois voltaram, né, a realugar, né? Então, coisas que elas devolveram. Mas o comportamento das empresas mudou. Então, pós-pandemia, elas devolveram muita coisa, diminuíram as explorações. Depois, elas começaram a rever o que era estar no escritório. Né? A pandemia, ela mostrou muito essa questão da qualidade de vida. É muito importante você viver bem, você trabalhar bem. Então, o ambiente do escritório é um ambiente que tem muita... conexão, é importante social, por exemplo, pré-pandemia você estava trabalhando com escritórios cada vez mais adensados, que era aquela monte de gente ali, uma do lado da outra. Pós-pandemia, não. Você tem esses espaços colaborativos, você tem sim o home office. Eu gosto de falar que tem o trabalho remoto, né? O trabalho remoto, ele veio para ficar. Então, entrevistas, hoje a gente está aqui ao vivo, mas tem muitas entrevistas, muitas reuniões que você faz online. Então, o trabalho remoto, ele veio para ficar. Ninguém vai negar uma possibilidade tecnológica. Exatamente, e que eu acho muito bom. Agora, o home office, ele veio também para ficar, mas não da forma que estava. Né? Então, assim, eu, Júlia, acho que um dia de home office faz sentido. Tem pessoas que vivem muito longe, não tem por que se locomover. Mas é muito importante essa conexão. Né? Por exemplo, a área comercial da minha empresa precisa estar lá. Como que eles vão aprender como é o mercado se eles não escutam eu falando, se eles não visitam um prédio? Claro. Eles precisam estar lá, eles precisam participar das reuniões, escutar as reuniões, senão eles não vão conseguir aprender. Então, assim, tem algumas áreas, tecnologia, por exemplo, que você pode trabalhar administrativo, você pode trabalhar de casa, mas ao mesmo tempo não pode ser todos os dias, porque senão você perde a cultura da empresa. É muito importante essa cultura da empresa. Como que eu vou passar para o meu funcionário com a cultura, quais são os valores, a missão da minha empresa, se ele não está lá?
se eu nunca vejo ele?